Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito nessa segunda-feira, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Acordando para o Propósito. Nessa segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana aqui no mês de outubro. E você sabe que no mês de outubro a nossa temática está sendo Reforma Protestante. Antes de nós conversarmos aqui sobre mais uma informação muito legal e interessante para nós refletirmos acerca de assuntos que estão envoltos aí na Reforma Protestante, um grande evento que literalmente marcou e marca a história do cristianismo. Mas antes eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando para você fazer a sua inscrição no nosso canal. É muito importante a tua inscrição, porque ela não somente garante que você estará aqui conosco para ver, ouvir, aprender os conteúdos que nós disponibilizamos, mas principalmente porque você estará fazendo que haja um compromisso com o trabalho que nós desenvolvemos. Portanto, muito obrigado se você é inscrito e obrigado se você está dando a confiança agora, nesse momento, de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela tua atitude de se inscrever no nosso canal. Lembrando, o Acordando para o Propósito é de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. E todo mês, uma temática para você ser abençoado. Portanto, faz a sua inscrição aí. Agora, não deixe de tomar aqui 3 ações importantes após a sua inscrição. Curtir, comentar e compartilhar. Curtir, comentar e compartilhar. Falo isso diariamente para poder ratificar aquilo que nós desejamos que você faça para poder gerar o engajamento, gerar com o YouTube essa interação e ele possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Portanto, se você curte, comenta e compartilha, eu também sou muito grato a você. Olha, o pessoal que na semana passada não aproveitou a nossa oportunidade de fazer a matrícula no curso, infelizmente, o nosso código de desconto, o cupom de desconto APP Reforma, ele se encerrou no sábado, ok? No final do sábado ele se encerrou. Mas você que desejar fazer a sua inscrição no curso, o curso continua normalmente aberto, um curso sobre a Reforma Protestante. O link está aqui na descrição, é só você clicar, você escolhe a maneira com que você paga. É um curso excepcional ministrado pelo pastor Gilson Paulo, que é historiador, e é um curso para poder abranger aquilo que nós estamos conversando aqui, para você ter uma noção mais abrangente, de fato, estudar o assunto com afinco. Lá tem videoaulas maravilhosas, tem também material em PDF para você. E eu tenho certeza que isso vai promover um crescimento muito grande na sua vida e no seu ministério. Hoje eu queria tratar com vocês aqui sobre mais um grupo de pré-reformadores que eu gostaria de destacar, principalmente por uma peculiaridade, ok? Eu destaquei na semana passada os valdenses, oriundos aí das atitudes de Pedro Valdo, um comerciante da cidade de Lyon, ok? E hoje eu quero conversar aqui sobre um aspecto interessante, que é sobre os cátaros. Os cátaros foi outro grupo pré-reformador. E aí, o que é interessante dos cátaros? Porque eles são considerados na história, principalmente pela Igreja Romana, como hereges. Eles são considerados hereges. E a gente tem, obviamente, essa palavra herege como algo negativo. Por que negativo? Porque a gente sabe que o herege é aquele que trabalha doutrinariamente contrário a algo que se é admitido.
Então, por exemplo, nós temos na Bíblia algumas doutrinas fundamentais. Nós temos doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, se alguém contraria essa doutrina fundamental, ou uma dessas doutrinas fundamentais, o que nós vamos falar? Olha, você é um herege, porque isso não é admitido doutrinariamente, biblicamente. Então, você é um herege. Você está em dissonância com aquilo que nós entendemos por ser a doutrina bíblica. Agora, imagina que na época da Igreja Católica Apostólica Romana, que nós chamamos aqui de Igreja Romana, o que nós temos de problema? A fé admitida, ou as doutrinas admitidas pela Igreja Romana, na verdade, elas são totalmente dissociadas da Bíblia Sagrada. São literalmente invenções. Ao longo do mês, nós vamos ver aqui algumas invenções que chegam a ser loucas e gritantes. Então, os cátaros eles vão se voltar contra esse sistema estabelecido. Então, nesse sentido aqui, chamar os cátaros de hereges estava literalmente ligado ao fato de eles se voltarem contra a fé e a doutrina admitida pela Igreja Romana. Então, eles são considerados o quê? São considerados hereges. Agora, os cátaros eles têm algumas atitudes que nós também discordaríamos hoje. Por exemplo, eles não acreditavam na humanidade de Cristo. Então, olha só, como assim? Deus, em forma humana, eles duvidavam disso, ok? Então, veja que nem tudo que esses grupos pré-reformadores abarcavam na sua doutrina, na sua fé, são condizentes com o que a gente acredita. Mas esses grupos, eles trouxeram, como eu disse para vocês, uma espécie de chacoalhar dentro do cenário religioso. Principalmente porque, como eu falei, se eles eram considerados hereges, eles se voltavam contra algumas coisas relacionadas à Igreja Romana. Eles tinham algumas atitudes que, embora fossem feitas de maneira tão religiosa, elas têm muita ligação com aquilo que nós acreditamos hoje. Então, por exemplo, a ideia de eles trabalharem em jejum e oração, eles eram muito conhecidos por isso. Jejuavam, oravam. Agora, tudo num ponto de vista, ok? Muito mais religioso do que propriamente de vida prática e de consciência de prática cristã. Muito voltado para a questão pragmática, para a questão religiosa, mas eles praticavam muito isso. Por quê? Isso estava muito relacionado a essa ideia da vida simples, né? Como eu falei aqui dos valdenses, eles estavam muito voltados para essa ideia, porque era uma ideia muito, muito bem vendida pela Igreja Romana. A ideia de que a espiritualidade pairava pelo aspecto da simplicidade e não necessariamente pela vida prática, mas sim porque haviam esse tipo de comportamento, seria alguém mais santo do que o outro. Então, isso era muito normal dentro desse cenário. Pensar, por exemplo, na ideia de jejum e oração como algo religioso que faz com que a pessoa se diferencie no cenário. A ideia da vida simples, como nós falamos aqui, por exemplo, na semana passada, veja, por exemplo, a história de Pedro Valdo. Olha, eu sou um comerciante da cidade de Lyon, mas agora eu quero vender os meus bens, quero doar os meus bens para poder favorecer a igreja, para poder doar à igreja. A atitude nobre, mas que estava permeada de uma religiosidade também. Então, os cátaros, de igual maneira, tinham essa ideia de vida simples, de uma vida que levava esse aspecto como tona. Agora, pense no seguinte, os cátaros eles começaram a serem muito perseguidos pelo seguinte, eles combatiam muito o clero,
principalmente por duas coisas. Eles combatiam o clero principalmente por duas coisas. Uma é que eles não admitiam, por exemplo, a riqueza do clero. Ok? Principalmente porque essa riqueza era oriunda daquilo que o povo fazia em prol da igreja. Então, eles trabalharam de maneira contrária a isso. Outra coisa é a ideia de corrupção. Uma coisa deriva da outra? Sim, de pensar que por haver corrupção, havia o uso do dinheiro de maneira equivocada. Ao mesmo tempo, por conta do dinheiro, havia-se corrupção. Então, os cátaros, eles também vão ser muito combatidos. Esse grupo ele vai depois ser extinto, ok? Aí você precisa estudar esses detalhes aí com mais afinco para você entender os movimentos que são gerados e como que esses movimentos não são aceitos e, de alguma forma, eles vão ser expelidos do cenário através de decisões. Dentro desse cenário, você pode estudar algumas ideias de concílios, para poder os tais sinodos, para você entender um pouco sobre essa parte. Mas o fato é que os cátaros vão se opor ao clero da Igreja Romana e eles vão ser perseguidos por conta daquilo que eles combatem, principalmente a ideia da riqueza e da corrupção, e por conta da sua perseguição, pela perseguição sofrida pelos cátaros, em dado momento vai ser estabelecida uma extinção dos cátaros, mas eles também representam um grupo importante na reforma protestante. Tá certo? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. É muita matéria, são muitos assuntos, e eu quero levar você aqui à reflexão através disso.